A paz do Senhor, sábado 13 de abril, leitura sobre a porta estreita como um caminho de confissão e de perdão, que está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, e primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Bom, são textos bem conhecidos dos nossos irmãos, não é? E quando falamos na leitura desta sexta-feira sobre arrependimento, nós diríamos que arrependimento é seguido de confissão, não é? Quem se arrepende, confessa a sua culpa, muda de atitude e confessa as suas culpas diante do Senhor. Nós temos diversas situações nas Escrituras de pessoas que confessaram as suas transgressões e foram perdoadas. Nosso Deus é um Deus perdoador. Um dos atributos do nosso Senhor é que ele é misericordioso. Ele se compadece dos seus filhos. Ele se compadece e dá o perdão. Enquanto aqui estivemos e fomos acometidos, por situações nas quais cometamos falhas, podemos contar com a misericórdia do nosso Deus. Então, nós vimos aqui o texto que diz: se andarmos na luz como ele na luz está, porque Cristo é a luz do mundo, e aquele que segue a Jesus não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Não é? Então, se nós estamos com Jesus e seguimos a Jesus, nós não andamos em trevas, nós andamos na luz. Então, andamos na luz, andamos com Jesus, mas se cometemos algum pecado, nós devemos confessar o pecado. Diz o texto que ele perdoa. A ideia que está no texto bíblico é que ele continuamente perdoa os nossos pecados. A ideia de perdão no texto é contínua. Aqui está assim, olha, Nossa, a luz às vezes atrapalha, irmãos. Mantemos comunhão uns com os outros, porque estamos na luz. E o sangue de Jesus nos purifica. Então, a ideia aqui no verbo, no original, o sangue de Jesus vai nos purificando de todo pecado. Então, isso quer dizer que a ideia de progressão, não é? Vai nos purificando. Então, podemos ir no perdão e vai nos purificando cada vez mais. Nós vamos nos santificando, vamos sendo purificados cada vez mais. Então, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia e o sangue de Jesus vai purificando. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia e o sangue de Jesus vai purificando. Agora, e se ele não confessar? E se ele for orgulhoso? E se for soberbo? Não vou falar da minha fraqueza, não.
Não vou confessar para o Senhor, não. Com Deus eu só falo das minhas coisas boas, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você sente. Aí eu vou até brincar um pouquinho. Deus sabe o que você bebe, o que você come. Deus sabe tudo sobre você. Deus conhece o teu interior. Deus sabe como estão até os teus rins. Aquilo que você não sabe de você, Deus sabe. Então não adianta tentar disfarçar as coisas diante de Deus. Conte para Deus. Eu lembro de um corinho antigo que a gente cantava assim: conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Então, o que está doendo aí no teu interior, conta para Jesus. A tua fraqueza, a tua dificuldade, conta para Jesus. A dificuldade de obedecer um certo mandamento, conta para Jesus. Confessa para o Senhor. Ele vai te fortalecer. Ele vai usar de misericórdia. Então, aqui, o salmista, no Salmo 32, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, tudo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu vou parar aqui, depois os irmãos leem o restante. É Salmo 32, versículos 1 a 7, que eu li. Então, irmãos, você vê, ele deixou de confessar o pecado, mas aí ele foi morrendo por dentro. Entendeu? Ele foi secando por dentro. Você viu aqui? Olha aqui, ó. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, vocês já viram casos de pessoas que ficam doentes por causa de pecado não confessado? Então, arrependimento é convite para confessar pecados. A porta estreita é o lugar ideal para ter gente com pecados confessados, que admitam que há erros na vida dela, que ela precisa abandonar. Porque a partir do momento que nós temos pecados na nossa vida, que nós precisamos abandonar,
nós vamos nos livrando das cargas, sabe? Porque para andar no caminho estreito, não dá para andar com muita bagagem, não. Você vê o Bartimeu, quando ele seguiu a Jesus, ele foi se livrando da bagagem dele para poder seguir a Jesus. E a gente tem que abandonar os pecados, viver livre, solto, leve do peso do pecado. Abandonar o fardo e seguir a Jesus tranquilo, pelo caminho estreito, pelo caminho que leva para cima, que leva para o céu. Porque para seguir um caminho íngreme e difícil, não dá para você seguir com muita bagagem, não. Então, o salmista aqui nos ensina sobre o perigo de não confessar pecados. Então, é o convite para que nós confessemos as nossas culpas a Deus e, quando for contra o nosso irmão, confessemos uns aos outros, para que a gente possa seguir nossa trajetória para a mansão celestial, em nome de Jesus. E, mais uma vez, neste último comentário, agradeço ao portal EBD por estar aqui comentando a palavra de Deus com os irmãos. Muito obrigada por nos ouvir. Amém.